irmãos, estamos na primeira conferência missionária do Projeto Água Viva, em parceria com a Igreja Presbiteriana de Itaparica, com o tema Aperfeiçoando e Desafiando os Acolhidos. Eu sou a Ariane, missionária do Projeto Água Viva desde 2014, quando realizei a minha primeira viagem missionária. De lá para cá foram muitas viagens, muito trabalho e também uma coordenação de uma viagem para o município de Porto, ocasião em que foram realizadas 2 frentes de trabalho do Projeto Água Viva. Foi um grande prazer, uma honra e uma responsabilidade participar desse trabalho, como tem sido agora nessa conferência. Isso me permitiu estar aqui agora, falando para vocês e contribuindo para essa temática de missões e evangelismo. Eu espero que seja um momento de crescimento para mim, para vocês e para todos que estão participando. É uma honra e um grande prazer para mim. Baseado na minha prática no campo missionário, nos estudos bíblicos, nos cursos que o próprio Projeto Água Viva proporciona para nós em campo, nós vamos esboçar aqui uma forma didática sobre o plano de salvação, de como abordar o plano de salvação. Mas antes eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Por que falar de missões? Por que evangelizar? Por que se tem falado tanto de missões em congressos, seminários, simpósios do mundo cristão evangélico? Este é um questionamento que busca as suas respostas e encontra na própria palavra de Deus, na Bíblia. Eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Vamos ler? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Dessa forma, é nosso dever levar a palavra dele, falar sobre o Evangelho, levar as boas novas, as boas notícias de Jesus, a palavra de esperança e do amor de Deus para as pessoas. Então, isso nasce junto com um cristão. Quando nasce um cristão que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, nasce também um missionário, nasce um evangelista. O próprio Jesus, ele nos ordena a fazer missões, ele nos ordena evangelizar, nos ordena levar a palavra dele, de salvação. Em Marcos 16,15, o próprio Cristo diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 18 a 20, também traz essa ordenança, para que a gente ensine as pessoas a guardarem tudo que ele nos ensinou. Ir e pregar o evangelho. Em João 20, 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Então, não resta dúvidas de que essa é uma missão para todos nós, né? Então, nós precisamos trazer essa mensagem ao nosso coração como uma verdade e cumprir esse ide de Jesus. Vamos ao plano de salvação? Esse tema que eu fui designada a trazer, que é o plano de salvação, é o cerne do evangelismo, né? O que é o plano de salvação? Por que é importante compreender o plano de salvação? Por que a gente deve falar sobre isso? Vamos lá. O plano de salvação é a explicação sobre a salvação em Jesus, né? É a história de amor de Deus pela humanidade. É o plano para salvar o homem de suas mazelas, dos seus pecados, do sofrimento.
O plano de salvação, ele traz o resgate do homem da escuridão, das trevas, para a maravilhosa luz de Cristo. Então, quando a gente fala do plano de salvação, é isso. É a explicação de como que Deus planejou nos tirar do lamaçal para uma vida com Ele, né? E é importante compreender que esse plano de salvação, ele explica muita coisa para pessoas que desconhecem a palavra de Deus, desconhecem Jesus, que já ouviu falar, mas também explica muita coisa até para próprios membros de igreja, que estão frequentando a igreja, que estão participando dos cultos, mas não têm a real dimensão desse plano grandioso de Deus para a humanidade. Então, o plano de salvação é para todos, né? E não é um plano criado por pessoas. Não é um meu plano, não é um plano da igreja, não é um plano de homens, é um plano dele, um plano de Deus. Nós vamos abordar um esboço do plano de salvação, trazendo vários versículos de uma forma didática, para dar um embasamento nas ações de evangelismo, de estudos bíblicos, até mesmo para uma conversa com um amigo, um colega de trabalho, ou um vizinho, ou qualquer ocasião em que você tenha a oportunidade de falar do amor de Deus por nós. Esse esboço ele vai nos ajudar a compreender e expor de uma forma mais clara a mensagem principal da Bíblia, né? Mas é importante que a gente esteja em oração, que a gente esteja estudando a palavra, né? Orando, se dedicando. O estudo da palavra é muito importante porque a Bíblia diz para a gente evangelizar a qualquer tempo, né? Aproveitando todas as oportunidades e criando estratégias para evangelizar. Em Mateus 22, 29, próprio Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E na carta de 2 Timóteo 2,15 também nos traz essa mensagem sobre o conhecimento da palavra, a importância de manejar bem a palavra. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então, antes de partir para o evangelismo, ore, que o Espírito Santo possa nos conduzir, mas que a gente esteja estudando a palavra e em oração. Então vamos ao plano de salvação. Lembrando que é um esboço, que não quer dizer que você vai utilizar todos os versículos que vão ser citados aqui e nem descrever todo o plano de salvação do início até o final, né? Então vamos contextualizar. Antes de começar a falar, de sofrer da síndrome do púlpito, onde só você fala e a pessoa só escuta, antes disso, ouça o que a pessoa tem a dizer, conheça um pouquinho daquela pessoa, veja o contexto, né, em que você está inserido naquele momento, e aí você vai conseguir definir onde vai entrar, em qual ponto do plano de salvação você vai entrar, ou se vai discorrer sobre ele com pequenos versículos, ou se você vai contar a história do plano de Deus para a salvação da humanidade, ou se você vai pegar apenas um versículo ou dois. Isso pode variar de um contexto para o outro. Então a gente precisa ter um discernimento, né, sobre isso, um discernimento espiritual e um olhar bem observador mesmo, enxergando quem está com você naquele momento, as pessoas ou a pessoa com quem você vai conversar. Vamos lá, o plano de salvação, como eu já tinha dito, é um plano de amor de Deus, é a maior história de amor da humanidade, né, que a humanidade já viveu. É o plano de amor que Deus tem para salvar o homem, né? E esse plano ele existe desde a criação do mundo.
Ele criou todas as coisas. Lá em Gênesis, né, mostra bem a história da criação. A terra, o céu, o ar, tudo que existe neles. Ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Ele deu tudo que o homem precisava para ter uma vida feliz, uma vida agradável. Ele tinha proteção, ele tinha o alimento. Não existiam doenças, morte, sofrimento, maldade, né? E tinha o melhor de tudo, que era a comunhão com Deus, a comunhão com o Pai. A palavra diz que ele passava todas as tardes para estar em comunhão com Adão e Eva. E Deus planejou tudo para que fosse bom, né? Não tem lá no início, fala, ele criou isso e achou que era bom, criou aquilo e achou que era bom, tudo era bom. Mas alguma coisa aconteceu que afastou o homem de Deus. Por que então hoje, se tudo foi criado para ser bom, por que a gente vê tanta morte, sofrimento, brigas, dor, tristeza? Por que essas coisas passaram a fazer parte da nossa vida, fazer parte do mundo? O homem, ele desobedeceu a Deus. Apesar de ter tudo que ele podia ter no paraíso, né, com tudo que ele poderia precisar para uma vida feliz, ele desobedeceu a Deus. A única coisa que Deus pediu para que ele não fizesse, ele foi lá e fez. Em Gênesis 2, 15 e 17, a gente vai encontrar esse relato. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era a única coisa que Deus pediu, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente o que Adão e Eva fizeram. Eles foram tentados pela serpente, que os iludiu que seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, que os olhos deles se abririam, né, lá em Gênesis 3, 5. E aí eles caíram nessa tentação, né? E não bastasse a desobediência a Deus, o que eles fizeram? Ainda não reconheceram que erraram. O que Adão fez? Culpou a mulher. E a mulher fez o quê? A Eva fez o quê? Culpou a serpente. Então, sobrepondo a desobediência, ainda a falta de reconhecimento do erro, né? E como consequência desse pecado, dessa desobediência, vieram as dores, os sofrimentos que antes não tinham, a morte e o pior de tudo, a separação, o distanciamento dos homens com Deus, ou seja, a perdição eterna. Nós ficamos afastados de Deus com essa desobediência de Adão, né? Em Isaías 59, de 1 a 2, fica claro que Deus não tem parte com o pecado. E por causa disso, o homem é separado dele. Lá atrás, por causa de um homem, o ser humano se tornou ficou afastado de Deus. E aí alguns vão perguntar, mas por causa de um lá atrás, o que eu tenho com isso? É isso mesmo? Onde que a gente encontra amparo na Bíblia para falar que é isso mesmo? Lá atrás, quando Adão faz isso, ele faz com que nós nasçamos hoje já com uma inclinação para o mal, né? Em Romanos 5, 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então,
ainda hoje, todos nós estamos sob essa mesma condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos de Deus. Todos pecaram. Não tem um só justo na face da terra, né? Tá bom, então entendi. Nós já nascemos afastados de Deus, já com uma inclinação para o mal por causa daquilo que foi feito lá atrás, em Gênesis. Mas qual é a saída então? Se a gente está afastado de Deus, o que me resta fazer? Né? O que me resta? O que me resta se eu nasci afastado de Deus e continuo afastado de Deus? O que me resta é a perdição eterna. Ao invés de uma vida eterna com Deus, eu vou continuar afastado de Deus. É a condenação eterna, né? Tá, então como que eu posso ser salvo? São questionamentos que vão aparecer quando a gente vai falar sobre o plano de salvação. Entendi. Somos afastados e precisamos, mas como que eu vou me salvar? Se eu morrer hoje, eu vou para onde? Eu vou para o céu, vou para o inferno? Eu vou passar uma eternidade com Deus, uma eternidade sem Deus? Esses questionamentos, eles levaram no decorrer dos séculos e levam até hoje as pessoas a várias tentativas de se salvar. Mas quando a gente tem uma queda como aquela, nós não conseguimos nos levantar sozinhos. Precisa de uma mão para nos reerguer, né? Precisa da mão de Deus por meio de Jesus Cristo para nos salvar, para nos levantar dessa queda, né? Mas quais são as tentativas que o homem faz, já fez e vai continuar fazendo para se aproximar de Deus, para ser salvo? O homem tenta se aproximar de Deus e se salvar através de boas obras, né? Sendo uma pessoa caridosa, bondosa, amigável, que ajuda todo mundo. Mas a palavra de Deus mostra que ninguém é merecedor da salvação. Por melhor que você pode ser a melhor pessoa do mundo, aquela pessoa caridosa, que tem projetos de solidários, enfim, como a gente vê muito por aí, pessoas muito boas, mas nós não merecemos, não é isso que vai nos salvar, né? Nós não somos merecedores, nenhum ser humano é, como eu já tinha dito antes, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, nós precisamos de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, vai deixar isso muito claro, que a salvação é pela graça e não por obras para que ninguém se glorie, né? As boas obras, elas foram feitas por Deus para que nós andássemos nela. Então, em Efésios você vai encontrar essa mensagem, Efésios capítulo 2, 8 a 10, né? Então, a salvação não é por obras, então isso é claro, não é isso que vai me levar à reconciliação com Deus. As obras, elas são um dever do cristão, não é nenhuma vantagem você estar realizando boas obras e sendo uma boa pessoa, já é o que é esperado mesmo para o cristão, né? E a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então essa tentativa pelas boas obras não dá certo. O vazio vai continuar e você pode fazer quantas obras você quiser. A segunda tentativa de reaproximação do homem com Deus é pela observação da lei, dos mandamentos. Mas nós sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo. Aí uma pessoa vai te dizer assim: não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não conto mentira, eu não sou infiel e tudo isso. Mas nós sabemos que não é tão simples assim, porque o próprio Jesus disse que não é matar, mas o simples fato de você desejar o mal para alguém, você já está matando aquela pessoa. Então não existe ninguém que consiga seguir todos os mandamentos 100%. E eles foram feitos para que a gente enxergasse mesmo a nossa pequenez e as nossas fraquezas, como nós somos fracos, né? Essa fraqueza nossa. Dizer que nós dependemos de Deus, nós dependemos de Jesus.
No versículo 10 do capítulo 2 de Tiago, ele diz que aquele que guarda toda a lei, ainda que isso fosse possível, guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ele se torna culpado de todos os outros. Então, pela lei também, não vai dar certo, não dá certo. Não é isso que nos salva, né? Qual a outra tentativa que o homem faz para se religar a Deus? Que é uma tentativa, vamos dizer, que é um pouco mais próxima, assim, que a gente enxerga, que as pessoas se sentem um pouco mais próximas de Deus. A religião. Mas também é inútil. Em Atos 17, 23, diz assim: Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Então, ritual, cumprimento de regras e doutrinas, não é isso que nos salva, né? A religião é uma tentativa de nos aproximar mais de Deus. Através da religião, muitas pessoas vêm conhecer a Deus, mas não é ela que salva, né? Ela pode trazer muitas oportunidades para que muitos sejam salvos, né? Conheçam a palavra e sejam salvos, mas não é a religião que salva. Então também inútil. Outra tentativa de reaproximação com Deus, de salvação, não desse agora vai dar certo, é a explicação pela reencarnação. Já viu? Não, eu vou evoluindo, né? Eu vou evoluindo, eu tenho essa vida, se não der certo no final dessa vida, eu tenho mais uma, mais outra vida, e aí, a hora que eu evoluir o suficiente para ficar igual a Jesus, aí sim, aí eu tô com Deus. E a gente sabe que isso é uma mentira, é um engano. A palavra de Deus já nos mostra isso em Hebreus 9, 27, que foi dado ao homem. Ele nasce e morre uma única só uma vez, né? Vindo depois disso o juízo. Então, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Uma outra tentativa que o homem faz, e que a gente pode encontrar também várias pessoas fazendo isso, e acho que é o que mais a gente encontra nos projetos missionários do Projeto Água Viva, isso é muito forte, é as pessoas se apoiarem em outros nomes considerados milagrosos, santos e santas, né? Nome diferente de Jesus, né? Eles encontrando a salvação, o alento, o conforto nesses outros nomes, né? Então, não só o catolicismo, mas várias outras religiões que colocam a fé em outras pessoas que já existiram, que tiveram um legado, que foram exemplos de pessoas, né, nessa terra, e que por alguma razão eles depositam nessas pessoas toda a sua fé, né? Então, muitas vezes a gente encontra uma pessoa que primeiro ela pede para um santo alguma coisa que ela precisa, né? E depois é que vem Jesus. Muitas vezes nas viagens missionárias a gente encontra pessoas que sabem quem é Santo Expedito, mas não sabem quem é Jesus, que tem uma imagem de um santo padroeiro da cidade, que é devoto, que faz todos os rituais em torno daquilo, creem realmente daquilo, mas por uma questão de não conhecer a verdade que liberta, que é Jesus. De não entender a história toda, foi contado só um pedacinho da história, e esse santo, essa pessoa que viveu antes, que a gente nem sabe, né, como que era de fato a vida, e às vezes foi até realmente uma pessoa que seguia Jesus, mas foi mal interpretada depois, e hoje é cultuada, adorada, e ele conhece esse, e não conhece a história completa de Jesus, a história da criação, a história do plano de Deus de amor pela humanidade, né? A palavra de Deus é bem clara em Atos 4:12, que diz que não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome acima de todo nome é o nome de Jesus. E às vezes a pessoa não sabe dessa informação, né? E existe realmente a questão da ignorância, de não conhecer a palavra por completo, às vezes de ter a Bíblia em casa, de ter aquela Bíblia aberta lá no Salmo 91, ou em algum outro, Salmo 23 em geral, né? E não conhece, não lê, ou lê e não entende, ou foi ensinado de uma outra forma. Ele desconhece que a salvação está em Jesus. Apesar de na Bíblia estar escrito com muita clareza, mesmo pessoas esclarecidas, né? Eu sou um exemplo disso. Eu estudava a Bíblia, eu era católica, eu gostava de ler a Bíblia, mas alguma coisa cercava o meu entendimento. Existia ali uma cegueira mesmo para compreensão daquilo. Mas o Espírito Santo, ele agiu e eu enxerguei. E depois da minha conversão, eu olhava para aquele mesmo versículo que eu tinha lido antes e tinha um entendimento muito maior, o significado ficou muito maior. Mas precisa de alguém, às vezes, falar, explicar, mostrar, né? Em João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse versículo é muito conhecido e a gente às vezes usa ele muito para evangelizar. As pessoas colam o adesivo no carro que está escrito isso. Tem um quadro em casa que tem escrito esse versículo. Mas às vezes pela metade. A segunda parte do versículo as pessoas não leem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Cristo falando isso, Jesus falando isso. O detalhe do artigo definido, o caminho, a verdade, a vida. Ele não é um caminho, ele não é uma opção dentre tantas outras. Ele é o caminho, ele é a verdade e é ele que nos dá a vida, porque ele é a vida. Então, buscar a salvação em outros nomes é uma coisa muito comum de acontecer e que a gente precisa abordar com muito carinho, com muita atenção, né? Orar por essa razão. E por fim, um outro motivo que também é muito usado para dizer que eu vou ser salvo ou que o outro vai ser salvo, são a questão dos méritos pessoais, né? Que aproxima um pouco da questão das obras, mas assim, só o fato de eu não fazer mal para ninguém, eu já posso me considerar salvo, que também não é verdade. Não há um justo sequer sobre a terra. Todas essas tentativas são inúteis. Essas tentativas do homem preencher o buraco, o vazio existencial, são inúteis. Ele não consegue nada com isso. O vazio continua lá, a incerteza, né? Mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, ele oferece esse caminho no plano de salvação dele, que é Jesus, a salvação por meio de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não morra, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele enviou seu Filho para salvar o mundo. Foi por amor, né? E é pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos. Em João 5, versículo 24, Jesus diz que quem ouve a palavra dele e crê naquele que o enviou tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Então, eu estava morta antes, nos meus delitos, nos meus pecados, né, nas minhas falhas, transgressões. E eu passei da morte para a vida, depois de
compreender esse plano de salvação e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. As pessoas perguntam o que é preciso fazer, então, né, para se salvar. O que é preciso para estar próximo de Deus? É convidar Jesus para entrar na sua vida, no seu coração, né? No evangelismo, nos estudos bíblicos, né, da experiência que eu tenho de estudo bíblico no condomínio, ou de evangelismo de rua, ou do próprio Projeto Água Viva, a gente usa muito o versículo 9 de Romanos 10. Então, em Romanos 10, 9, que diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, parece muito simples. Então, basta falar mesmo isso? Basta se falar e crer de verdade, com sinceridade no seu coração, que Jesus é seu Salvador, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo e que Ele pode te salvar. Quando você dá essa possibilidade para a pessoa de fazer essa oração, de professar essa fé, parece que a pessoa fala assim, não, tem mais alguma coisa, não é só isso. É só isso. É só isso. Mas isso vem com mais coisas junto. É um pacote, né? Quando você crê nisso, a graça de Deus derramada sobre você, o Espírito Santo que passa a morar dentro de você, te torna uma pessoa diferente, né? Então, eu professo a minha fé, eu arrependo dos meus pecados, eu passo a caminhar com Jesus, né? O sangue que Ele derramou na cruz como um cordeiro santo, perfeito, esse sangue Ele me lava de todo pecado. E para entender isso, quando a gente lembra dos cordeiros, das pombas, dos animais que eram sacrificados antes de Cristo, para que fossem purificados os pecados, o sacerdote ia lá e fazia esse sacrifício no altar, no Santo dos Santos, e aspergia aquele sangue que purificava o pecado e as pessoas continuavam a vida delas. Isso não dava mais certo. Precisou vir o Cordeiro Santo, Imaculado e único e suficiente. Não precisamos mais desse sacrifício. Porque quando Deus olha para nós e vê Jesus na frente, o sangue dele derramado, nós temos o perdão dos pecados. Então, isso que nos faz nos aproximar de Deus. É esse sacrifício que Jesus fez, é o meu reconhecimento desse sacrifício, confessando os meus pecados diante dele e tendo a certeza do perdão. Então, arrependidos e caminhando com Jesus, sendo uma nova pessoa, né? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então, quando eu faço essa minha profissão de fé, não é uma mágica, não é um conto de fadas. É real, é espiritual e é prática de vida. É o agir de Deus em nós, é o agir do Espírito Santo. E aí nós somos aceitos por Deus como filhos. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Nós passamos a ser filhos de Deus e herdeiros do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, apesar das circunstâncias. A paz, diferente da que o mundo dá, da que o mundo fala, que é paz, é a paz de Cristo que excede todo entendimento. É isso que a gente recebe ao aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Sabendo desse plano de salvação todo, de tantos versículos que nós temos na Bíblia que vão mostrando esse plano de Deus para nós, esse plano de amor, é possível você conversar com alguém e mostrar para ela essa novidade de Jesus,
essa esperança em Jesus, né? Mostrar para ela com o testemunho de vida, muito importante, mas Jesus nos exorta a ir, todos temos que ir, né? Você pode evangelizar qualquer pessoa com quem você conviva, não necessariamente você tem que ir lá do outro lado do mundo para fazer isso. Se você não pode, faz onde você está, né? Porque quando a gente recebe esse presente da salvação, que nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos com ele o poder para testemunhar de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis por 8. Sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o poder para evangelizar, para levar a palavra, né? Para andar em boas obras, para ser luzeiros na escuridão, para ser sal na terra, para fazer a diferença. Jesus, em Lucas 10, versículo 2, ele fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Ide. Nós somos trabalhadores, vamos então para a seara, né? E por fim, lembrar que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, 6, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Que nós possamos cumprir o ID de Jesus e nos despir das nossas vaidades, dos nossos preconceitos, das nossas limitações, porque Deus é quem dá o crescimento. Nós vamos encontrar vários obstáculos, vários, de todas as formas de obstáculos, desde obstáculos pessoais, financeiros, sociais, emocionais, para dizer que não tem condição e não consegue evangelizar ou participar de qualquer projeto missionário da sua igreja, em missões urbanas ou rurais, seja o que for. Mas não é por nós, não é na nossa força, é pelo Espírito Santo. É Ele que nos conduz. A gente vai, a gente fala, nós pregamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Pode ser que você não veja o fruto desse trabalho, mas outra pessoa vai regar, outra pessoa vai ver os frutos desse trabalho. E que Deus nos abençoe para que nós sejamos sempre tocados em levar o amor dele, né? Pelos nossos atos, pelo nosso testemunho de vida e pela palavra, pelo evangelismo. Um abraço, fiquem com Deus.